Então, começar, né? Passar a mensagem para vocês aqui. Podemos fazer uma oração então, meus amados? Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos e conectados aqui. Eu te agradeço pela sua bênção de estarmos aqui reunidos e pela bênção de termos vida e saúde e a oportunidade também de transmitir a sua mensagem e juntos compartilhar a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Gratidão, né? Esse é o tema. Pecado, justiça e salvação. Então, esse é o tema que nós vamos desenvolver com os queridos lá do Preventório. E você que está aqui ao vivo com a gente também vai compartilhar hoje a mensagem, tá bom? Ali vai ser uma série e eu vou compartilhar depois o mapa mental da série com os meus amigos. Pois é. E o texto que nós vamos iniciar está aqui justamente em Isaías 64. Isaías 64. Esse texto aqui de Isaías 64, ele é muito famoso. Olá, Lidiane, seja bem-vinda. Janaína Machado, tudo bem contigo? Tia Edna, um abraço para você, Edna. Silvana está conectada com a gente também. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Ele nos mostra o seguinte. Esse texto é bem interessante. Ele fala assim, ó, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como a de trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Não há, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Esse texto aqui é um texto específico de Isaías que fala a respeito das práticas do povo de Israel. Isaías 64. E Isaías também é um dos profetas da aliança, né? Assim como outros também que sempre tentavam endireitar o povo de Deus no caminho da justiça. Mas o fato é que ele fala a respeito da nossa justiça, que é considerado como uma coisa imunda, uma coisa suja, né? E tem tantas pessoas que se gabam das boas ações que fazem e que praticam, quando na verdade aos olhos de Deus isso daí não vale nada não, né? Olá, Rosilene, seja muito bem-vinda, viu? Rosilene Lena, né? Seja muito bem-vinda, viu? O fato é que a nossa justiça, as nossas boas obras são consideradas dessa forma, como uma coisa suja, imunda, destituída de Deus. Essa é a verdade. Wagner, grande Wagner, seja bem-vinda, viu, meu querido? Abraço de Cuiabá, exatamente. Cuiabá é uma benção. Tá calor aí, né? E agora vamos um pouquinho mais a fundo. Se aqui está dizendo que a nossa justiça é um trapo de imundície, a nossa justiça, e eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos, o capítulo 3. O pessoal da comunidade do Preventório está entrando aqui. Daqui a pouquinho vai entrar aqui mais firme com a gente. Romanos, capítulo 3. Vamos lá. Romanos, o capítulo 3. Muito bem, vamos lá. Aqui Paulo vai falar a respeito... Olá, Célia, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Aqui Paulo vai falar a respeito da justiça. E é um livro que vai abordar a respeito disso, e etc e tal. E o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, ele fala muito sobre isso daí, depois o quarto em diante fala também sobre a justificação pela fé, porque é um embate aqui de Paulo falando a respeito da questão da circuncisão, né? E Romanos capítulo 3, você olha aqui comigo, o texto diz assim, ó, mas agora, sem lei, se manifestou, olá Roberto, seja bem-vindo, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando você observa aqui, ó, mas agora, vírgula, sem lei, vírgula, esse texto, o início dele, ele evoca o que Paulo estava dizendo aqui no verso 20, que era sobre o quê? O verso 20 diz assim, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ou seja, não é por justiça nenhuma minha, lembra que a gente leu aqui em Isaías, que a nossa justiça é como se fosse um trapo de imundícia, que é uma coisa muito suja? Então, o que Paulo afirma aqui, esse mas agora, sem lei, ele fala assim, ó, esse mas agora, ele vai começar a explicar algo diferente, algo que até então ninguém tinha explicado. Ele vai explicar algo novo. Então, esse mas agora, ou seja, há uma nova abertura, há uma nova perspectiva, há uma nova era, há uma esperança, mas agora. Ou seja, porque tudo aquilo que eles faziam no passado
eles também consideravam a questão do santuário, a morte dos cordeirinhos, etc e tal. Então, eu tinha que levar, eu tinha que imolar, eu tinha que fazer. Só que acontece uma coisa, e quando uma coisa importante, Paulo fala que uma nova era surge com esse mas agora, sem lei. Aí as pessoas pensam, puxa, mas sem lei, não pode ser a lei dos 10 mandamentos. Não matará, não furtará, não roube, não fale mal das pessoas, honre a Deus. Não, ele não está falando com relação a isso. Ele está falando em relação à condenação. Condenação. Quando você olha aqui, esse sem lei, é uma coisa que não é testemunhada pela sua obediência. Então quer dizer que no passado não valeu nada? Não, não é isso. Tudo que as pessoas fizeram não valeu nada? Não. Deus ilustrou a questão da salvação com o santuário, o tabernáculo, as festas, todos os objetos do santuário, tudo aquilo simbolizava e eram sombras da realidade que era Cristo. E Cristo vindo, Cristo foi o santuário, Cristo foi o sacerdote, Cristo foi a mesa de proposição, Cristo foi a luz do candelabro, Cristo foi o pão, Cristo foi tudo, entendeu? As festas das primícias representavam Cristo, representavam tudo. Olá, Douglas, seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Deus abençoe você, tamo junto, 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 junto. Representava isso. A justiça de Cristo, de Deus, se manifestou onde? Na cruz do Calvário. Se manifestou ali. Então, testemunhada pela lei e profetas. Isso significa o quê? Que tudo que está relacionado à lei e profetas significa o Antigo Testamento. Então, o que é mostrado para nós agora, nessa nova era, nessa nova geração, mas agora, sem a condenação, sem lei, né, foi manifestada a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, tudo aquilo que o Antigo Testamento falou, aconteceu agora no presente. Com Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Então ele diz aqui, ó, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então não adianta ter fé em qualquer coisa, fé na placa da igreja, fé na determinação, fé na fé, não, fé em Jesus Cristo. Para todos, e aí tem um parênteses, um colchete, né, que acrescentaram, e sobre todos os que creem. É necessário crer, porque não há distinção. Por que ele fala que não há distinção? Ele está falando a respeito dos judeus e dos gentios, entendeu? Porque os judeus, eles estavam se garantindo que a salvação era a respeito do corte do prepúcio, né, a circuncisão, quando na verdade não era isso, isso é apenas é algo que Deus tinha feito na aliança com eles, até aquele momento. Vem Cristo, que é a realidade de todas as coisas agora, entende? E ele fala que não há distinção, e agora é crer, você precisa crer. Daniele, seja muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe você. Tamo junto aqui. É necessário crer. Então não há distinção se é judeu, se é grego, se é europeu, se é americano. Não há distinção nenhuma. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então não existe essa questão de, eu não peco mais, eu já venci isso aí. Não. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por quê? Porque a própria palavra diz que eu não consigo fazer nada. Porque a minha justiça é o quê? Um trapo de imundícia, como a gente leu aqui no livro de Isaías 64. Minha justiça é isso. Daniela, seja muito bem-vinda, viu? Um abraço ao esposo aí, tá? Sendo justificados, aqui entra uma coisa importante, gratuitamente, por sua graça. Para nós, não custou nada. Mas para Deus, o Filho de Deus, o seu Filho, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Custou para ele sua vida. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Quando as pessoas levavam o cordeirinho até o sacerdote, elas mesmas tinham que pegar e imolar o cordeirinho. Elas tinham que cortar o pescoço do cordeirinho, do bezerro, etc e tal. As pessoas mais humildes, elas tinham que pegar uma pombinha e elas tinham que cortar com o polegar. Então você tinha que deixar a unha crescer e cortar com o seu polegar. É algo terrível, sim. Qual era o objetivo dali? Mostrar como é horrível o pecado. Mostrar que o pecado é uma coisa muito suja, uma coisa muito ruim. Então, isso era para ilustrar o terror que era o pecado, entende? Então, tudo aquilo era para comover o coração do ser humano, entende? Era uma ilustração. Então, a quem Deus propôs, agora, mediante a propiciação do sangue de seu filho, pela fé, para manifestar a sua justiça, e aqui vem um ponto importante, gente, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos? Sim, exatamente.
Então, até a cruz, Deus ele teve que tolerar o pecado. Dona Doralina, seja muito bem-vinda, viu? Que legal, seja muito bem-vinda. Mandora, seja bem-vinda. Nossa amiga gaúcha do Rio Grande do Sul. Deus ele segurou, Deus ele teve que tolerar os pecados. Então, tudo aquilo que aconteceu no passado, Deus não perdoou, Deus não. E o sumo sacerdote entrando no santuário, e se tivesse pecado, ele morria ali mesmo, e se tivesse algo errado com o acampamento, alguém morria. Tudo aquilo foi uma grande ilustração do que é o pecado, a justiça e a salvação de Deus. Mas, no fundo, não há remissão de pecado sem o sangue do Filho de Deus. Entende? Tanto é que a Bíblia fala no livro de Hebreus, não é por sangue de bodes e nem de cordeiros, mas é pelo precioso sangue do Filho de Cristo que temos a remissão do pecado. Porque tudo aquilo era uma sombra do que havia de vir, Jesus Cristo. Então Deus ele teve que o quê? Tolerar os pecados anteriormente cometidos. Entende? Como é que você pode entender isso aí? Lá no livro de Judas, se você observar, puder dar uma olhadinha, vamos lá no livro depois a gente volta aqui. Deixa marcado aqui e vamos lá no livro de Judas. Vamos lá no livro de Judas, Judas verso 9. Olha que interessante isso aqui, ó. Judas verso 9 diz assim, ó: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório sobre ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. O que acontece aqui? Havia uma disputa. Moisés morreu, certo? E o corpo de Moisés, ele ressuscitou. Aí o diabo chegou, opa, para aí. Vamos ver aqui no VAR. Vamos ver. Não houve sangue derramado do Filho de Deus para que Moisés tenha autorização de ressuscitar e morar no céu. Não tem como. Não tem como. Em outras palavras, Satanás tinha razão. Ele tinha razão. Porque realmente, nem o sangue do Filho de Deus não foi derramado. Ele tinha razão naquele momento. E o que Jesus disse para ele naquele momento ali? Ele fala que o Senhor te repreenda. Jesus não falou nada, não discutiu, não bateu. Não. Que o Senhor te repreenda. Só isso. Só isso que ele falou. Entende? Mas houve aqui uma alegação de Satanás a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Porque naquela época lá de Moisés, Jesus não tinha morrido ainda. Moisés tinha passado por todo aquele processo de santuário, etc e tal. Entendeu? Mas não havia, como diz Paulo aqui, por isso ele inicia falando, mas agora, em Romanos capítulo 3, verso 21, mas agora o quê? Sem lei, sem condenação. Por quê? Porque agora depende de crer, você precisa crer. Então, tudo que as pessoas fizeram no passado, elas fizeram com fé naquilo que Deus tinha dado para elas, entendeu? Então, elas fizeram com fé naquilo ali. Agora, com uma nova era, com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma nova era surge, sem a condenação. Isso é muito bonito. Como é que você vai entender melhor isso aqui? Continue lendo comigo aqui agora Romanos capítulo 23, capítulo 3. Vamos voltar à leitura lá. Então, até que você entendeu que Deus ele tolerou os pecados anteriormente cometidos. Correto? Deus ele teve que tolerar. Isso é maravilhoso. Ele tolerou. Na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Agora o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Acontece duas coisas aqui. É isso aí, Jojo. Até a cruz, Deus tolerou os pecados, pois não há remissão dos pecados sem o derramamento de sangue. O sangue do Filho de Deus. Corretíssimo, Jojo. Então, aqui Deus se torna justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, aqui, duas coisas acontecem. Ao mesmo tempo em que as pessoas que Satanás acusa, estava acusando a Jesus ali, né, com o corpo de Moisés, ele simplesmente falou que o Senhor te repreenda. Era como se você assinasse um cheque predatado e pagasse na cruz. Era como se você assinasse um precatório, assinasse uma nota promissória e fosse coberta na cruz. Entendeu? A garantia era o Filho de Deus morrendo. Então Deus ele se torna justo e também justificador. Justo por quê? Porque ele entrega seu filho para ser morto. Ele é justo, porque ele entrega aquilo que ele prometeu lá no início, desde a fundação do mundo, ele entrega que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ele viria morrer pela humanidade caso houvesse caso o pecado tivesse entrado no mundo, e o pecado entrou. Por isso é um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
entende? Então ele se torna justo porque ele entregou seu filho. Mas ele também se torna justificador. Como justificador? Daquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Entende? Então Deus ele justifica aquele que vem até ele crendo, Senhor, me perdoa, Senhor, limpa o meu pecado, Senhor, me transforma, entendeu? Então Deus ele justifica essa pessoa. Justificação forense, que vem de fórum, que é uma declaração de justiça. Por quê, pastor? Porque a minha e a sua justiça são como trapos de imundícia, como nós lemos aqui em Isaías 64. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz aqui para mim, ó, verso 23 do capítulo 3 de Romanos, todos pecaram e todos carecem do quê? Da glória de Deus. Entende isso? Então isso é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo de ser entendido. Porque a nossa cabeça a respeito da justiça de Deus, a gente errou, tem que pagar, errou, entendeu? Todas as pessoas aqui na Terra vão pagar. Mas Deus, ele lhe dá o perdão no ato. O perdão e a paz que você precisa, Deus, ele concede para você no momento que você precisa. E as consequências do seu pecado, elas permanecem, certo? Mas Deus, ele concede para você o perdão e o pecado. Como é que você pode entender essa questão de Deus ser justo e justificador ao mesmo tempo? Tem uma passagem muito interessante na Bíblia, e eu quero compartilhar com você, que encontra-se no livro de 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo 5, tá? Capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E a outra passagem encontra-se no livro de Números. Números, capítulo 21, verso 8. Vou ler para você aqui também, tá? Números, capítulo 21, verso 8. Nós vamos ler essas duas passagens. Números, capítulo 21, verso 8. E depois, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, tá? Números, capítulo 21, verso 8. Números, capítulo 21, verso 8, a Bíblia diz o seguinte, ela fala assim, ó. Aqui, nesse contexto, o povo estava falando mal da liderança de Moisés e dos seus outros líderes. E o povo estava criticando, a ponto tal que Deus manda serpentes abrasadoras para vir, Deus permite as serpentes virem picarem o povo. E a Bíblia diz assim no verso 8, ó, disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E sendo que alguém mordido por alguma serpente e se olhava para o bronze, sarava. Olha que importante isso aqui. Deus pede para Moisés, olha, faça uma serpente de bronze e levante no arraial. As pessoas que foram mordidas pela cobra, elas devem olhar para a serpente para serem salvas e serem curadas do veneno da cobra. Parece até uma coisa meio confusa, porque a serpente, você aprendeu, e eu também aprendi, que é o símbolo do pecado. O Apocalipse fala disso. A grande serpente, o dragão vermelho, etc, né? Mas como posso entender isso aqui? O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, explica para você o que acontece. Aqui, as pessoas estavam olhando a serpente e estavam sendo curadas, porque a serpente é o símbolo do pecado. Na cruz do Calvário, Cristo também se tornou o símbolo do pecado, por mim e por você. E o livro de Coríntios explica isso. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora começa a ficar mais claro na sua mente a respeito do que nós estávamos lendo em Romanos, capítulo 3, a respeito de Deus ser justo e justificador, a despeito daquelas, quando nós lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque na cruz do Calvário, Cristo se torna pecado por mim e por você. Não havia pecado nele, mas havia pecado sobre ele. Compreende isso? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ou seja, ele morreu na cruz por mim e por você, e ele levou sobre si as nossas iniquidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, ele levou sobre si. Há um momento na cruz em que Cristo fala de maneira bem clara, Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Ou seja, o livro de Isaías 58, verso 1 fala,
que as tuas iniquidades fazem separação entre ti e o vosso Deus. Não é isso? Naquele momento em que Cristo se tornou pecado por mim, por você, houve um distanciamento, entende? Por isso ele sentiu esse aperto. Pai, por que me abandonaste? Tanto sofrimento, tanta angústia, o peso do pecado foi terrível, esmagava o Filho de Deus, entende? Então veja, naquele momento ali, a taça da minha e da sua vida, a vida eterna estava na mão de Cristo. Se ele falhasse, seria para sempre, tudo estava acabado. Mas ele levou até o fim. Aí até o ponto em que ele, né, dá o seu último suspiro e fala: Pai, tetelestai, está consumado, está acabado, está feito, está tudo resolvido para sempre. Você precisa crer no sangue poderoso de Jesus Cristo. Você precisa acreditar nisso. E isso é muito importante. Boa noite, Sueli. Boa noite, Francisca. Sejam todos muito bem-vindas. Tá bom? Você precisa crer nisso. Então, Cristo, ele se fez pecado por nós. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E as pessoas olharam e foram salvas. Cristo explica isso também, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto e tal, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, entende? Ou seja, porque naquele momento ele estava dizendo para mim, para você, levando o meu pecado e o seu pecado. E isso, gente, é libertador. Quando você acredita nisso e você entende que Cristo fez isso para mim salvar e salvar você, é algo maravilhoso. O livro de Hebreus, eu quero convidar você a abrir ali, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim, ó, Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15. A Bíblia diz assim, ó, olha que interessante. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas. A intensidade que ele foi tentado foi muito maior que a nossa. A nossa semelhança. Mas o quê? Sem pecado. Sem pecado. Entende? Então não havia pecado nele. Havia pecado sobre ele. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28, complementa o que eu estou dizendo para vocês. Ele diz assim, ó. Hebreus 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Esse texto é um texto teológico maravilhoso, porque ele explica muitas coisas, né? Ele te dá muitas nuances. Ele morre uma vez, Jesus Cristo morre uma vez, tendo-se Cristo oferecido-se uma vez para sempre. Ele morreu uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Por que muitos e não todos? Muitos são aqueles que creem, entende? Você precisa crer, entende? Então Cristo morreu. Só que se você não crê, para você a morte dele foi em vão, entendeu? Então ele leva sobre si o meu e o seu pecado, desde que você crê e peça perdão para Deus. Ele vai aparecer a segunda vez, aparecerá. A parousia, né? O aparecimento do Filho de Deus, sem pecado. Ou seja, ele não vem agora aqui para resolver e perdoar os seus pecados, ele não vem para resolver pecado de ninguém. Agora ele está resolvendo o seu pecado. Agora, nesse momento, ele está intercedendo por você neste momento, no santuário celestial, no céu, para os que aguardam para a salvação. Então veja, quando você olha o que Paulo escreve a respeito da salvação, que não é por obras, mas é pela graça, não quer dizer que você tenha que viver de qualquer forma. Não é isso. Porque não existe essa graça barata que as pessoas falam por aí. Porque ela custou o Filho de Deus. Entende? O livro de Romanos, o capítulo 3, e eu termino aqui com o verso 31, ele fala de maneira bem simples aqui para mim. Bem tranquila. Verso 31, capítulo 3, onde nós estamos estudando, né? Anulamos, pois, perdão, antes, o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Justificado pela fé. Você tem que crer, independentemente das obras da lei. Entende? Independentemente das obras da lei. Meu filho fala muito, muito essa palavra, independente. Independentemente das obras da lei. Entende? Você tem que crer. Porque não é você, agora vou ser bonzinho, vou dar meu dinheiro para fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou ajudar a pessoa aqui, vou fazer isso aqui. A aparência da bondade não conta nada diante de Deus. Leia o livro de Coríntios, capítulo 13, onde fala, sem amor, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu doe todos os meus bens, né, para a caridade,
ainda que eu tenha fé do tamanho de uma montanha, se eu não tiver amor, não serei nada. Então, ou seja, eu preciso dessa graça de Deus no meu coração. Sem ela, nada feito. E o verso 31 termina dizendo para mim aqui, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por quê? Porque a lei mostra para mim o pecado. Eu não sei se pode roubar, ou se pode matar, se adulterar alguma coisa, porque se não tiver escrito, eu não vou saber. É normal isso. Qualquer coisa, como é que você vai saber se o que você está fazendo está certo ou errado, se não está escrito? Se jogar papel no chão em determinado local, não pode. Está escrito ali. Fumar em determinados espaços, não pode, porque está escrito, é proibido fumar. Então, se não está proibido fumar, você o quê? Está livre por quê? Para fumar. Vai estragar a tua saúde. Mas é a lei. A lei está escrito ali. Então, as pessoas confundem. Então, o verso 21, quando você lê ali, mas agora é uma nova era. Por quê? Porque o Filho de Deus morreu no tempo presente. Sem lei, é sem a condenação. Entende? Sem a condenação. Por quê? Porque a graça de Deus sempre existiu. Nunca vivemos, como as pessoas dizem, vocês vivem debaixo da lei, debaixo da lei. Não, não é isso. Deus, ele sempre perdoou o seu povo. Deus sempre estendeu a sua graça. O fato é que no Novo Testamento as coisas se concretizaram. Por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento Deus ele tolerou, passou o pano, entenda. Agora não, está valendo, porque Jesus Cristo morreu por você. E essa é a grande palavra de esperança. E é isso que as pessoas precisam entender. Não precisa viver com culpa, não precisa ficar vivendo com culpa. E agora, será que eu fui perdoado ou não? Foi perdoado. Mas você precisa crer e pela fé acreditar que Deus perdoou você. Entende? Mas o fulano não perdoou. Você perdoou o fulano? Você estendeu o perdão a ele? Pediu perdão para ele? Pedi. Ele não te deu perdão? Ok. Peça perdão a Deus agora, porque a sua parte você já fez. Entende? Algumas coisas ficarão como consequência do pecado nessa terra, né? Mas não se esqueça, Deus ele concede para você paz e perdão. Então não tenha medo de buscá-lo, não tenha medo de procurá-lo. Agora, entenda uma coisa, ele não arrebentou a lei. E quando eu falo questão de lei, as pessoas pegam muito com relação a sábado, a uso de imagens, escultura, etc e tal. É toda a lei, entendeu? Anulamos, pois, verso 31, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Então Cristo não veio aqui abolir a lei de Deus, a lei federal de Deus. Não. Ele veio quebrar as leis municipais dos escribas e fariseus, que é chamado de Halaká e Mishnah, que eram aquelas leis que diluíam a questão da guarda do sábado, diluíam a questão dos dízimos e das ofertas, diluíam as questões aí de adultério, a respeito de honrar pai e mãe, eles diluíam essas leis aí para ficar burlando e fazendo da maneira deles e tornando o serviço de Deus, o servir a Deus de uma maneira muito desagradável. Por isso Cristo veio, para morrer por nós, nos salvar e ensinar como que a lei deve ser guardada. Ele foi a perfeição, ele foi o sábado, ele foi a perfeição, ele guardou tudo, ele fez tudo, então ele é o meu exemplo. E a Bíblia diz, assim como ele andou, devemos andar também. Está lá no livro de João. Livro de João. Quer ver? Eu vou abrir para você, eu termino com esse texto. Prometo que termino agora, tá? Aqui, ó. Então, ou seja, ele é o meu exemplo. E assim como ele andou, devemos andar também, certo? Primeiro São João, capítulo 2, o verso 6. Diz assim, ó. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, eu creio em Deus, acredito em Jesus Cristo, a Bíblia diz, esse deve também andar assim como ele andou. Então, Jesus guardou os mandamentos, Jesus praticou o bem, Jesus já ajudava as pessoas no sábado, então eu vou ajudar as pessoas no sábado também, cuidava das crianças, então eu vou cuidar também. Aquilo que Jesus foi, eu devo fazer também. Ele é o meu exemplo, nesse sentido em tudo, tá certo? E ele veio e morreu por mim e por você. E é isso. Amém ou não amém? Se você entendeu, então digita aí amém. Vai lá. Carlinha Beatriz, Ana Maria Moreira, boa noite, Deus abençoe. Francisca Lima, boa noite. Sueli, boa noite. Orlando, meu amigo do Paraná, seja bem-vindo, viu, Orlando? Deus abençoe você, meu querido. Daniele, então se você entendeu, digita aí amém. Cadê meus amigos do Preventório aqui da nossa comunidade? Elidiane, boa noite, querida. A Jojo aqui já colocou, ó, amém. Maravilha. Amém, amém? Amém, ó. A Daniele também está colocando aqui, ó. Maravilha, né? Então vocês entenderam. Carla Beatriz também, amém. Daniele também, amém. A Rose também, amém. Seja bem-vinda, Rose. Deus te abençoe, amém. Você vê como é que entender a respeito da salvação é importante?
A Valéria Garcia, manda um beijo pro meu doutor amado, doutor Marcos. Amém. A Silvana, amém. Né, Sil? Maravilha. Sil, depois você espalha pro povo aí, tá? Fala, ó, o pastor pregou lá, hein? Tá bom? Então, a salvação é pontual, ela é simples. Só que as pessoas não entendem isso. Por isso que você conhece a verdade, a palavra de Deus, você vai entender. Você não tá devendo para Deus, não tem que ficar chicoteando as costas, pagando promessa, fazendo... Não, você precisa crer e viver naquilo que você crê. Edna, seja muito bem-vinda. Amém. E irmã Dora, amém. Que Deus abençoe você, irmã Dora. Amém? Amados, vou fazer uma oração com vocês então, tá bom? E dizer que nós estamos juntos. E logo, logo a gente vai ter uma nova série. E a gente vai estar mais junto aí nas nossas mensagens aqui. Tá? Eu vou escolher um horário muito bom para as pessoas participarem. Vamos divulgar e vamos juntos. Tá certo? Que Deus abençoe você então. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado também por sua palavra. Eu agradeço ao Senhor por abençoar-nos e agradeço ao Senhor porque o teu sacrifício nos garante a salvação. Obrigado, porque hoje ainda temos a liberdade de poder lhe servir. Obrigado, Senhor. Obrigado por entender a tua salvação e o que o Senhor fez por nós. Obrigado. Que tenhamos uma semana abençoada ao seu lado. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Amém? E até breve, se Deus quiser. Em breve eu vou colocar aí um anúncio no WhatsApp, possivelmente você recebeu esse link do WhatsApp. Então eu vou colocar no WhatsApp quando que a gente vai começar as nossas séries, aí a gente vai estar junto novamente, conectados, se Deus quiser, tá bom? Queridos, um abraço e Deus abençoe a todos nós.